Tem que cortar o outro. Liga aí, gente. Esse prédio é um prédio do INSS. Existe uma resolução de 2006 do INSS em que ele destina esse prédio, mais alguns outros no Brasil, para habitação de interesse social. Quero agradecer a Bianca e toda a equipe da Northumbria por esse convite. É muito legal a gente poder compartilhar parte da nossa pesquisa, né, com colegas em qualquer fase que esteja do desafio da pesquisa. Quero agradecer também toda a equipe que faz parte dessa pesquisa. E nós temos 3 pessoas aqui, né, o Roberto e o Jeffrey, mas no decorrer eu vou falar também aqui sobre a Emily Guerret, que é do Canadá, que produziu esses vídeos fantásticos, a Michele, o Hugo e a Priscila. São pessoas. Agradecer aos moradores e moradoras da ocupação, afinal de contas, sem eles e elas, nós não teríamos pesquisa, né? Uma pesquisa etnográfica, ela tem que ter a permissão das pessoas que vão ceder o seu tempo, o seu espaço, as suas preocupações. Sou muito grato a essas pessoas. E fazer aqui uma homenagem ao nosso saudoso amigo, o John Buddick, que mês que vem vai fazer 1 ano que nos deixou. E eu confesso a você que é um amigo de 20 anos, não só um colega, mas um amigo, e eu ainda estou me recuperando da falta desse amigo, desse mentor intelectual, de uma pessoa que teimava. Eu até brincava com ele, que ele teimava em ser otimista. Então, quero fazer uma homenagem nessa apresentação aqui. De todos nós que os conhecemos, sabe quão justo é
essa singela homenagem que eu estou fazendo agora para esse saudoso, grande amigo e colega que nós, infelizmente, perdemos. Bom, essa pesquisa ela faz parte de um grande guarda-chuva chamado Luta pelo Direito à Moradia no Centro da Cidade e pela moradia no centro da cidade. Hoje nós acompanhamos alguns projetos de moradias, algumas ocupações e outro era um conjunto formal de moradia, um conjunto criado pelo Estado. As outras ocupações, os outros projetos de moradia eram ocupados por outras formas. Eu vou me deter principalmente aqui na ocupação Vitor Gianotti, que dentre essas ocupações foi a que coube a mim. E esse vídeo que nós vimos agora, anteriormente, foi produzido pela nossa querida amiga Emily, foi exatamente o momento onde essa ocupação Vitor Gianotti nasce. E até hoje, sempre que eu falo disso, o Roberto já não deve mais aguentar essa história, eu me ressinto muito de não ter podido participar, porque eu não estava no Rio. E aí eu fui convidado a integrar a equipe de pessoas que ocupariam esse espaço, mas aconteceu muito bem, foi perto do aniversário, foi no dia 15, meu aniversário foi no dia 13. Mas, enfim, pode seguir, por favor, o próximo slide. Uma das preocupações que nós tivemos logo de início, quando eu e o John discutíamos esse projeto, era que deveria ser uma pesquisa que fosse útil, que fosse relevante para o grupo pesquisado. Nós não queríamos que fosse uma pesquisa que fosse importante exclusivamente para nós, como acadêmicos. O John também era antropólogo, professor da Syracuse University, em New York, e nós queríamos realmente que essa pesquisa não fosse útil apenas para nós dois, mas que fosse algo que pudesse, de alguma forma, contribuir para as pessoas com as quais nós íamos trabalhar juntos, que essa é exatamente a palavra que nós gostamos de utilizar, porque a antropologia, sem querer entrar aqui na discussão teórica, é uma ciência onde nós temos a teoria formal da antropologia, mas também temos a teoria nativa, a teoria das pessoas com as quais nós vamos dialogar, em pé de igualdade. Só que o produto final não tem que ser algo que seja realmente relevante. E nós tentamos fazer isso, nós estamos tentando, já que nós ainda não concluímos a nossa pesquisa, participar o mais ativamente possível nas reivindicações, nas coisas do dia a dia, tipo de contribuição, como nós vamos ver. Por favor, próximo slide. Como nós vamos ver, a gente procurou se integrar ao máximo possível. Nós participamos na limpeza do ambiente, não só na Vitor Gianotti, mas eu estou me detendo a Vitor Gianotti. Esse é um lema, né? Se morar é um direito, ocupar é um dever. Essa é a fachada da Vitor Gianotti. E, para tanto, para que nós tivéssemos uma pesquisa que fosse realmente relevante para esse grupo, nós teríamos que utilizar um conceito que está sendo discutido cada vez mais, uma antropologia que fosse implicada, que fosse uma antropologia que desse algumas respostas. E, para isso, nós temos que estar a todo momento... Esse é o estado do prédio assim que as pessoas ocuparam. Next, please. E, dessa forma, nós procuramos ouvir a todo momento as necessidades dessas pessoas, não exclusivamente as necessidades materiais, né? Ou seja, de moradia, mas como as pessoas também elas iam incorporando a ideia de que elas estavam invadindo uma propriedade dos outros e elas passassem a incorporar o ethos, né? Passassem a se sentir como um ocupante
de um espaço que estava ocioso e que era direito delas estar nesse espaço. Então, isso é algo que segue passo a passo. Boa parte das pessoas que nós estamos vendo aí, elas só entraram nessa aventura de uma ocupação pela necessidade, mas algumas delas se sentiam como se fossem invasoras, que elas estivessem cometendo um crime. E aí nós procurávamos, aí quando digo nós, tanto as lideranças como nós como pesquisadores e alguns moradores e moradoras que já tinham alguma experiência, e promover next place, promover debates, promover seminários internos, promover conversas. Hoje nós trazíamos a nossa experiência como militante, e eu tenho uma estrada razoavelmente longa na discussão de um movimento social, né, que é o movimento negro, aqui no Rio de Janeiro. O John também tinha uma experiência lá de militância nos Estados Unidos com resistir à gentrificação que estava acontecendo na cidade dele, e o Roberto, pela sua longa estrada como militante e pesquisador. Né? O Roberto era antes um militante do movimento do direito à moradia, depois se tornou um militante, o que contribuiu muito para nós como pesquisadores e pesquisadoras, porque trazia para nós questões que muitas das vezes, por nós não conhecermos esse universo, nós não tínhamos noção. Né? E, às vezes, também a sua experiência de como resolver conflitos. E aí nós procuramos, a todo momento, conciliar a nossa experiência como militantes de movimentos sociais com a nossa experiência como pesquisadores. E aí, esse sou eu e o meu amigo John Bunny, quando nós estamos fazendo um mutirão. O mutirão, em rápidas palavras, é uma limpeza, né, para tornar o lugar habitável, e é fundamental, logo nos primeiros momentos que as pessoas já conseguem estabelecer, que isso aconteça em grupo, tá? Até para fortalecer cada vez mais a ideia de grupo. E uma das contribuições que nós demos foi de estar aí junto das pessoas, trabalhando e tal. E é um trabalho pesado, mas foi muito gratificante e fazia com que nós aprendêssemos com aquelas pessoas com o seu cotidiano. Né? E que pesquisador, em especial das áreas de ciências humanas, tem que aprender, pesquisador, pesquisadora, tem que aprender com as pessoas com as quais elas trabalho. Esse é apenas um exemplo dos mutirões que nós participamos. O John, eu não lembro se o Jeffrey também, eles deram aulas de inglês para as pessoas, porque nós nos víamos, era quase um complexo de culpa, porque nós nos víamos realmente como devedores dessas pessoas, né? Porque nós tínhamos essa culpa, com seu devido às aspas, porque nós tomávamos tempo das pessoas, dormíamos com elas, comíamos com elas, às vezes até interferíamos em algumas decisões importantes delas. Então, eu acho que uma forma importante nós retribuirmos, já que nós queremos fazer uma antropologia implicada, nós temos que fazer realmente parte do cotidiano das pessoas e compartilhar as experiências. Eu e o John, uma das vezes que a polícia, no outro momento, que a polícia reprimiu de forma violenta uma manifestação no final da última Copa do Mundo, e hoje nós fomos atacados com gás de pimenta, enfim, foi uma experiência muito tensa. E aí já é uma das caras novas da ocupação. Né? Logo que nós entramos, nós damos de cara com esses murais. E é importante, né? O analfabeto político, se não me engano, é do Bertold Brecht. E aí é o que nós chamamos de pedagogia das ocupações, onde, eu espero, não sei se vocês estão traduzindo, respeite as mulheres, diga não à violência contra a mulher, o machismo mata,
as mulheres não são objeto, respeite as regras do coletivo e outras mensagens aqui ao lado. Por quê? Se nós dessemos um gênero às ocupações, elas seriam femininas. Já estou acabando aqui, tá? Então, há uma preocupação fundamental para que nós, homens, aprendamos a conviver com uma nova masculinidade, né? Onde a gente consiga conviver da forma mais harmônica possível, porque uma das coisas muito importantes que eu aprendi com os movimentos de direito à moradia, que não a moradia é o primeiro passo para se construir uma sociedade mais justa. Next, please. Uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. E também fiz rediscutir a cidade. Assim, aí o Jeffrey fazendo a parte dele, né, descascando, eu acho que a batata, John batendo um papo com as pessoas, eu tentando fazer minha parte ali, né, tentando cozinhar. E agora esse ponto é fundamental. A cozinha, no primeiro momento da ocupação, é fundamental. Eu acho que isso é universal entre os seres humanos, mas em especial nós aqui no Brasil, onde, se nós queremos entender a dinâmica da família, das famílias, a cozinha é fundamental. E, no primeiro momento, a cozinha é coletiva, onde as pessoas vão se reunir para fazer a refeição junto, para conversar, e aí é um lugar onde nós permanecíamos um longo tempo, onde nós compartilhávamos experiência. Bom, e aí, para não abusar de mais do meu tempo, passar o último slide e finalizando mesmo. Do que eu posso dizer aqui, que eu tentei falar, sintetizar ao máximo, é que o que nós tentamos a todo momento é compartilhar nossa experiência e nosso capital simbólico como acadêmicos. Por que esse capital simbólico é importante? Porque, em alguns momentos do enfrentamento à polícia, a polícia pensava duas vezes antes de atacar aos moradores e moradoras, porque viam pessoas acadêmicas. E aí é uma exceção. Eu, pelo meu porte físico, sou um homem negro, e vocês não têm ideia, mas eu sou bem alto, eu tenho 1,90 m. Para a polícia, eu sou mais um negão, mais um homem negro. Mas John, a nossa colega Luciana lá, que eu esqueci de mencionar, vários estudantes que são brancos acabam servindo como se fosse um cordão de isolamento para que a polícia não agrida de forma tão violenta como habitualmente ela faz. Então, nós também emprestamos, com suas devidas aspas, o capital simbólico da representação de professores e estudantes acadêmicos para servir também de proteção física mesmo para essas pessoas que lutam pelo direito à moradia. Bom, eu vou parar por aqui para ouvir vocês, né, e partir para o debate. Mais uma vez, agradeço. Espero que eu tenha contribuído nesse debate que vai surgir daqui a pouco, tá bom? Um beijo. Um grande oi, um abraço para todos e todas que estão presentes, que estão participando, né, desse momento tão simbólico para todos nós, né, que é essas conversas e depois os debates decoloniais também. E eu quero iniciar a minha fala, Rolf já falou um pouco sobre isso, mas lendo uma poesia, e essa poesia é uma poesia que ainda não foi publicada, para mim é um privilégio muito grande, né? Quem fez a epígrafe desse livro, né, que se chama Nas Pedras Nascem os Lírios, que foi feita por Elaine Freitas, né, uma ex-integrante do projeto de habitação popular Quilombo da Gamboa, professora e uma militante certamente em tempo integral, como nosso querido John falava. E essa poesia fala exatamente de uma das áreas onde o projeto Luta pela Moradia no centro da cidade esteve ali presente, ou está presente, né, nesses últimos 6 anos. E a poesia se chama Remoção. Zona portuária. Ouço o apito dos navios para o desterro dos habitantes do porto. Nos olhos de despedida, a tristeza de não poder levar tudo e todos. Mas também, levar para onde? A prefeitura responde, levar para longe, ou para debaixo da ponte. Assim, a mídia e os árbitros olímpicos passarão tranquilos, sem cruzar com carrinhos de ambulantes despejados dos casarões.
poderão desfrutar a maravilha da visão aberta para a Bahia transformada em esgoto. Caminhar pelo Largo Solar de modernos museus sem a sombra dos muitos cabeças de porco, combatido desde o Plano Novo antigo de Pereira Passos, preferindo os saveiros com mercadorias em lugar das moradias coletivas. Até Projeto Velho Novo, de Eduardo Paes, atendendo aos cruzeiros com turistas para deslumbre de gente rica às custas da ruína do povo. A revitalização forma um campo de concentração a céu aberto. Para desespero dos moradores da Providência, Saúde, Gamboa, Santo Cristo e Morro do Pinto. E ainda assistem a reportagens cobrando aos desterrados felicidade pela passagem do VLT, Veículo Leve Sob Trilhos, e do teleférico. Parece só escárnio, mas é bem sério. A contrapartida do terror, pasmem, é passeio em bondinho elétrico. Ouço o apito dos navios. Ele está soando cada vez mais alto. Agora dá um outro aviso. Anuncia que depois do tempo de chorar, é preciso o tempo de acender o pavio. Esta está na herança de João Cândido, de tia Ciata, gravada nas pedras, nas águas, nas sombras de madeiras das casas demolidas, para que a resistência seja erguida. Do passado, Horácio Estivador, capoeirista, apelidado de Prata Preta, ensina a fazer barricada. Ele voltou, ressuscitado e coletivizado em pleno carnaval. A justa revolta fica sempre com a palavra final. No chão banhado pelos povos escravizados, chegados ao porto já mortos, e a partir daí nomeados pretos novos. Guerreiros de outros tempos renascem em seus descendentes. Prole de Zumbi dos Palmares, camaradas de Prata Preta, quilombolas guerreiras, são como flores nascidas no asfalto. A luta do povo é o único legado. John Burdick e Elaine Freitas, presente. Já iniciando aqui a minha fala, né? Mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, a Bianca, né, por ter trazido, né, essa discussão tão importante, não só para a academia, mas para uma transformação do modo de realizarmos pesquisas mais humanizadas. Né? Já fui apresentado anteriormente. Eu me considero muito privilegiado por ter feito minha graduação em licenciatura em Educação do Campo, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na habilitação de Ciências Sociais e Humanidades, onde éramos 42 alunos oriundos de vários movimentos sociais, como Sem Teto, Sem Terra, indígenas, quilombolas, caiçaras e sindicatos. E logo na continuidade, fiz uma pós-graduação lato sensu em movimentos sociais e direitos humanos na UFRJ, onde os 26 alunos também eram militantes. Pensando na temática que fora proposta para conversarmos no dia de hoje e trazendo com esse pensamento os princípios decoloniais, quero, antes de mais nada, fazer uma pequena explanação sobre esse processo, que vem de encontro ao próprio latifúndio do saber, que é a academia, que fora estruturada dentro dos padrões coloniais e, infelizmente, ainda continua sendo. A professora Catherine Walsh, da Universidade Andina Simão Bolívar, na cidade de Quito, no Equador, vai nos dizer o seguinte: na língua portuguesa, encontramos em alguns textos, tradicionalmente, o termo descolonial. É possível encontrá-lo desde o início da década de 50, juntamente com as discussões pós-coloniais africanas. Catherine Walsh vai nos dizer: excluir o S é escolha minha, não é promover o anglicismo, pelo contrário. Pretendo estabelecer uma distinção com significado em espanhol de des, e o que pode ser entendido como um simples desmontar, desfazer ou reverter do colonial, ou seja, passar de um momento colonial para um momento não colonial, como se fosse possível que seus padrões e traços deixassem de existir. Catherine Walsh propõe o uso, então, de um termo que nos impede pensar a inexistência da colonialidade. Ela exige que lidemos com nossa herança colonial
que pensemos a partir dessa herança, até porque é impossível nos apartarmos da mesma. A proposta de uma perspectiva decolonial é fazer como o subtítulo do livro, que a mesma escreve: pedagogias decoloniais, práticas insurgentes de resistir, reexistir e reviver. Então, na prática, é pensar novas formas de viver, considerar as escritas que nascem do cotidiano e transformar o que parece ser intransformável. Pois esse é o fardo que o colonialismo nos deixou sobre os nossos ombros, principalmente na África, América Latina e Caribe. Pensando agora um pouco na pesquisa, na qual participo há 6 anos, né, coordenada pelo tão nobre professor John Burdick, que nos deixou recentemente, e sendo eu um militante em tempo integral, como John me chamava, e todos os demais pesquisadores da equipe, muitos destes com uma larga experiência com movimentos sociais, ou movimentos populares, como alguns movimentos costumam dizer nesse momento, como a gente está falando de movimentos populares e movimentos sociais, está existindo, quer dizer, já existe há algum tempo nessa categoria de movimento popular, porque, por exemplo, vou dar um exemplo da CMP. A CMP, a Central de Movimentos Populares, é um movimento social que abarca outras lutas, a não ser a própria luta pela moradia. Nesse caso, luta em prol das mulheres, em prol da população LGBT, em prol da negritude, em prol das pessoas em situação de rua. Então, essa nova nomenclatura, muitos movimentos sociais estão usando meio que no cotidiano, desculpe. Então, atuando, né? Roberto, acho que o seu microfone cortou agora, nesse momento. Agora sim. Uhum. Então, pensando na pesquisa na qual participa há quase 6 anos, coordenada pelo tão nobre professor John Burdick, né, que nos deixou recentemente, e sendo eu um militante em tempo integral, como o John me chamava, e todos os demais pesquisadores da equipe, muitos desses com uma larga experiência com movimentos sociais ou movimentos populares, onde hoje muitos movimentos sociais preferem a categoria de movimentos populares, por abarcar diversas demandas, assim como a própria Central de Movimentos Populares, né, que não só luta por moradia, mas a luta das mulheres, a própria luta pela terra, a luta pelas pessoas que vivem em situação de rua, a luta pela população LGBTQI+, entre outras lutas. Logo no início da pesquisa, fiquei bastante perdido, pois, para mim, a pesquisa acontecia de forma muito distanciada do produto, aspas aí nesse produto, a ser pesquisado. E, com o passar do tempo, pude perceber o quanto a etnografia poderia ser uma das ferramentas para que não só os pesquisadores pudessem ter êxito em seus trabalhos, mas sim que esses sujeitos e sujeitas que estavam sendo pesquisados fossem tão importantes como a própria pesquisa em si, que fossem protagonistas de suas falas, de suas histórias, que fossem preservadas as falas do cotidiano desses e dessas protagonistas. Ao longo da pesquisa, muitos e muitos desses protagonistas se sentiam acolhidos, ouvidos, e podíamos observar o quanto foi emancipador o fato de estarem envolvidos diretamente na pesquisa, sabendo do que e dos porquês, sabendo que era possível a academia e o movimento social popular andarem de mãos dadas, em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Como falei, que por mais que tudo nos direcione para que nos mantermos em um status ainda de colônia, devemos desenvolver estratégias que vão ao encontro às amarras que nos prende a esse processo tão desigual onde somos submetidos, aos mandos e desmandos das metrópoles, espalhada pelo mundo moderno e capitalista, que nos impede de reorganizar nossas tradicionalidades. O processo de criação do projeto de pesquisa foi meticulosamente pensado em dar voz para aqueles e aquelas que ainda não sabiam que tinham voz. Foi também pensado para que a base dos movimentos sociais fossem impactadas diretamente, pensando nos seus anseios, nas suas agruras, nos seus sentimentos mais profundos, que só mesmo com as inúmeras entrevistas de campo foi possível entender. Entrevistas em seus trabalhos, entrevistas
em praças, entrevista nas residências, muitas vezes acompanhada com um cafezinho e um bolo. O respeito e a ética foram cumpridos à risca. Tudo que era produzido tinha o aval das lideranças dos espaços pesquisados. Me recordo aqui da famosa lasanha preparada na cozinha coletiva da ocupação Vitor Gianotti, onde John morou por cerca de 15 dias. Foram momentos de muitos aprendizados, onde a coletividade era um dos focos principais da observação participante de John. Para além de qualquer outra nomenclatura, a etnografia foi e será literalmente um processo de imersão. Podíamos constatar também, durante o processo da pesquisa, as divergências e convergências, as tensões, os silêncios, que por muitas vezes traziam informações importantes, os sorrisos e as estratégias usadas por cada um e cada uma para continuar na luta pela moradia. Confesso que ainda nem pensamos como daremos conta de produzir um ou vários trabalhos finais para essa pesquisa histórica, pois temos uma infinidade de produtos gerados pela pesquisa. Não poderia finalizar minha fala, enquanto militante em tempo integral e pesquisador, de como foi tenso esse deslocamento de quando era pesquisador e, de certa forma, também pesquisado. Quais desses lugares me cabiam? Como seria a minha relação com os sujeitos e sujeitas que seriam entrevistados? Que, na realidade, eram pessoas que faziam parte do meu cotidiano, no movimento social. Foi tudo uma questão de deslocamento mesmo. Entender que existia uma duplicidade em mim mesmo, que deveria ser acionada em momentos distintos. Em tempo de estado de exceção, onde o Estado preferiu matar mais de 500 mil pessoas no Brasil, não houve um momento de pit stop. Como um militante em tempo integral, e mesmo correndo risco, não parei um minuto sequer. A fome assolava o mundo, e principalmente os países chamados de periféricos, pelos colonizadores, segundo também uma lógica colonial. A CMP e alguns outros coletivos e movimentos sociais estiveram nas ruas, cuidando daqueles que estavam descartados pela sociedade. Cuidamos também de famílias do Quilombo da Gamboa, do Vitor Gianotti, da ocupação Predinho, entre outras ocupações. Fizemos doações de cestas básicas e kits de higiene, e para mim, que estava vivenciando esse momento tão desigual, pude perceber que aqueles e aquelas não somente queriam comida, apenas queriam ser escutados. Precisava de algo muito simples, a escuta, ouvir o que eles tinham para falar, nada poderíamos fazer além disso. Através da escuta, foi um dos grandes ensinamentos que nosso mestre John Burdick nos deixou, e a pesquisa também nos proporcionou esses inúmeros momentos de escutas. A pesquisa é atemporal, emancipadora, no sentido de despertar as estratégias políticas, as relações humanas, o pensamento crítico e, principalmente, a escuta. Bem, já encerrando aqui a minha fala, foi um grande prazer, um grande viva para as diversas pesquisas e pesquisadores que são sensíveis ao fazerem suas pesquisas e contribuírem diretamente para a criação de um mundo mais humanizado. Obrigado.